Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renanzinho, tudo bem? Tudo certo. Bem, hoje nós vamos abordar o assunto tipos de discurso. Vamos falar sobre discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. E vamos falar também sobre a transposição. O que é transposição? É a mudança de um discurso para o outro, como isso é feito. Tá? Eu já vi ali que a Nani já mandou uma mensagem, uma aluna antiga nossa, que já está na faculdade e hoje veio nos prestigiar. Nani, um beijo para você, um beijo para todos. Mas antes de nós começarmos, eu tenho uma informação muito importante para tudo agora. Ó, está aberto desde segunda-feira o nosso simulado, tá? O simulado do Pro, que é gratuito. O que isso significa dizer? Você que é aluno e você que não é aluno também pode fazer. Ou seja, é um simulado com questões de todas as áreas. Este simulado vai ajudar você a entender como que você está em cada área, em cada disciplina, no que você pode melhorar, porque ele ainda tem TRI. Felipe, como que eu faço? Eu quero realizar esse simulado. A gente tem aí o link. Então você vai entrar nesse link www.simuladao, não tem o tio, .proenem.com.br. Quando você clicar lá, você vai perceber que a gente vai seguir o mesmo padrão do próprio Enem. Qual é o padrão do Enem? Uma prova em uma semana, outra prova em outra semana. E a primeira prova é exatamente qual? A prova da área de linguagens, códigos e suas tecnologias e também ciências humanas e suas tecnologias. Então, quando você clicar no link, estará aparecendo exatamente assim, ó. Você tem 90 questões e isso, né, precisa ser resolvido em 5 horas. Basta você clicar aqui, ó, iniciar a prova. Você vai entrar nesse ambiente virtual para realizar esse simulado com esse tempo, para que você possa treinar, para que você possa realmente observar se você está dando conta já dos conteúdos, no que você precisa melhorar, no que você precisa focar mais. A gente já está aí, ó, com o Enem batendo a porta. Então, toda e qualquer oportunidade de aprender é muito importante, tá? Bem, como eu falei com vocês, quem fizer esse simulado depois vai receber a nota com TRI. Ou seja, vocês vão saber ali aquela média que é importante, né, de acordo com o nível de dificuldade considerado fácil, médio e difícil, para que vocês possam ter uma noção de qual seria a média em cada área do conhecimento. Então, este simulado aqui está aberto desde segunda-feira e ele tem o seu término amanhã,
às 23h59. Ou seja, meia-noite, dia 1º de agosto, já acabou. Não perca essa oportunidade. Você vai ter 45 questões, né, igualzinho ao Enem. 45 questões que envolvem aí História, Geografia, Filosofia e Sociologia, e você vai ter mais 45 questões que envolvem a parte de linguagem, então língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, e aí você na língua estrangeira opta pelo inglês ou pelo espanhol, ok? E aí, não contente, nós ainda vamos corrigir essas questões, tá? Então assim, esse daqui, volta aqui, o prazo acaba amanhã. Quando que vai ser a correção dele? A correção dele vai ser no dia 3 de agosto. Na semana que vem, vocês vão ter o simulado da área de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. E aí, no outro sábado, dia 10 de agosto, vocês vão ter a correção ao vivo, a partir das 2 horas no canal do YouTube lá do ProEnem. Você não vai ficar de fora dessa, é uma oportunidade de você estudar, de você colocar em prática tudo aquilo que você está vendo e de você treinar para que você possa saber, mais uma vez, no que você deve focar, o que você precisa ou não melhorar, beleza? Bem, vamos então agora falar sobre tipos de discurso. E quando a gente fala de discurso, e especificamente tipos de discurso, sobre o que estamos falando? Nós estamos falando sobre a maneira como a voz de uma pessoa ou de um personagem é representada dentro de um texto. Ou seja, como que esse personagem reproduziu o seu texto na vida, né? Vai ser utilizado, como que esse texto vai ser utilizado em um outro texto. E é a fala dele. Essas maneiras podem ocorrer, né? Essa utilização pode ocorrer de 3 maneiras. O que a gente chama de discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Cuidado para não confundirem esses nomes, porque eles são bem parecidos. Então reparem aqui, né, que do direto para o indireto eu tenho um acréscimo apenas de um prefixo de negação. E desse daqui para o outro eu tenho o acréscimo da palavra livre. Isso eu estou falando só de nomenclatura, para vocês não confundirem as nomenclaturas. A gente vai falar especificamente sobre cada um. O que é o discurso direto? O nome é bem direto. É quando ele, sem intermédio de ninguém, manifesta a sua fala em um outro texto. Então, o discurso direto é a reprodução fiel, tal e qual, daquilo que a pessoa ou o personagem falou ou pensou. E aí, não existe um intermediário, não existe quem tenha observado, lido, ouvido aquele texto, aquela fala, aquele pensamento e tenha interpretado. A pessoa reproduziu fielmente. Então, o próprio personagem ou a própria pessoa ganha aí a sua fala no texto. Ele ganha o momento de expressar esse texto. Aqui é um exemplo, né? Eu poderia virar para vocês contando essa cena e dizer assim: Chaves chega correndo, abre a janela da casa do seu Madruga e diz: já chegou o disco voador. Já chegou o disco voador é o próprio Chaves falando. Então eu estou reproduzindo fielmente a fala dele. Eu estou permitindo que você entenda exatamente com as mesmas nuances que ele imprimiu. E aí qual é o aspecto semântico de se utilizar o discurso direto? Bem, esse discurso direto atribui ao texto alguns efeitos. Quando a gente usa o discurso direto ou quando a gente observa um texto com discurso direto, ele atribui mais realidade, ou seja, ele dialoga mais com a verossimilhança. O que isso significa dizer? Vamos pegar aqui primeiro verossimilhança. Vero
verdade. Semelhança, semelhança. É aquilo que se assemelha à verdade. Quando eu uso o discurso direto, ele me permite enxergar mais realidade naquele texto. Ele me permite entender que aquele texto é mais próximo do que é real, do que é de fato. Então, quando alguém conta uma fofoca, por exemplo, você sabe que ela é mais real quando a pessoa usa exatamente as mesmas palavras que as outras pessoas utilizaram. Ela pega e dá voz a essas pessoas enquanto ela está contando. Isso é exatamente um elemento importante porque é o que garante a autenticidade. Como assim é autêntico? Você imprime o mesmo tom, você imprime a mesma nuance, você imprime a mesma necessidade, a mesma vontade, para que o outro interprete. Ou seja, eu não levo para o outro a minha interpretação sobre aquele texto. Eu permito que o outro tire a sua própria conclusão a partir do texto que eu ouvi ou li, tive contato e estou reproduzindo. Então é mais autêntico. E com isso, eu garanto que eu, aquele que estou te contando a história, me afaste da responsabilidade em relação ao que está sendo dito. Porque eu estou reproduzindo fielmente, com as mesmas palavras do outro. E, ao mesmo tempo, isso garante ao texto objetividade e seriedade. Mostra que você tem um compromisso com a verdade, mostra que você tem um compromisso com a riqueza dos detalhes, com aquilo que de fato o outro disse. Então, a seriedade do texto, com o discurso direto, é a que está no topo. Se você tem, por exemplo, uma questão que pergunta qual tipo de discurso garante mais seriedade ao texto, é o discurso direto. Justificativa, porque ele garante autenticidade e verdade, uma vez que imprime as marcas de intenção, o tom, e permite que o outro tire as suas próprias conclusões do texto original. Então, o discurso direto é que vai permitir isso, tá bem? Como esse discurso acontece? Vou mostrar aqui e vou ao quadro com vocês. O emprego de uma pontuação específica. O que é essa pontuação específica? É a pontuação que permite a identificação visual do próprio discurso. Eu tenho 2 pontos. Esses 2 pontos vão ser usados para separar o que é a fala do narrador, de quem está contando, do que vai vir depois. E aí o que vai vir depois pode vir por meio de aspas ou pode vir por meio de travessão. E aí eu já vou no quadro para explicar isso a vocês. No entanto, antes desses 2 pontos, eu tenho que ter o que a gente chama de verbo dicende. O que é um verbo dicende? O verbo dicende é o verbo do dizer. É o verbo que permite que você introduza uma fala, um pensamento, um questionamento, uma dúvida, enfim. Que verbos são esses? Falar, dizer, pensar, gritar, arguir, questionar, perguntar. São verbos que vão permitir a utilização de uma introdução de fala. Então vem comigo aqui no quadro rapidinho. Reparem aqui num exemplo, tanto com o uso de aspas, quanto com o uso de travessão, no que diz respeito ao discurso direto. Eu poderia ter assim, ó. Ana falou. Ana falou. Falou é o verbo dicende. O que ela falou? Agora eu vou introduzir 2 pontos. Depois do verbo dicende, no discurso direto, eu tenho sempre 2 pontos. E aí agora vem a diferença. Se eu quiser colocar na mesma linha, eu vou utilizar aspas. Ana falou. Irei à festa.
Reparem que quando eu coloco na mesma linha, eu utilizo aspas. E aí eu tenho que abrir e fechar. Agora, eu posso não usar aspas. E aí eu teria assim, ó. Ana falou. A parte da narração é exatamente a mesma coisa. Ó, falou é o verbo dicende, 2 pontos para a introdução do discurso. Só que agora eu não quero mais na mesma linha. Eu quero colocar a fala do outro aqui, na linha de baixo. Aí eu vou marcar isso com o travessão. Ana falou. Irei à festa. Reparem que não tem mais aspas. E aí ele fica marcado no parágrafo, porque ele está iniciando uma ideia. Então eu poderia ter um texto dizendo assim: mãe e filha estavam conversando e a mãe perguntou, 2 pontos. Se na mesma linha, entre aspas. Se na linha de baixo, travessão. Você estudou hoje, minha filha? Fui para outra linha e botei outro travessão, eu estou mudando quem está falando. Sim, estudei bastante. E aí, ao fazer isso, eu tenho que fazer o uso de mais um travessão para indicar essa mudança de pessoa falando. E aí é sempre eu entender que mudou o travessão, foi para uma, mudou o travessão, foi para outra, outro travessão e assim vai indo, ok? Bem, então aí eu tenho o discurso direto, belezinha? Vamos lá. Bem, reparem aqui então agora nos exemplos que eu trouxe. O aluno perguntou, verbo dicende, 2 pontos. Quando será a prova? Travessão, porque está na linha de baixo. Foi então que o professor respondeu. Respondeu, verbo dicende, 2 pontos. A prova será amanhã. Reparem, eu não precisava ter esses 2 momentos aqui. Eu poderia simplesmente ter assim, ó. O aluno perguntou ao professor. 2 pontos. Quando será a prova? Poderia simplesmente vir e botar isso aqui. A prova será amanhã. Quem teria respondido? Só poderia ser o professor. Por quê? Se o aluno perguntou ao professor, a resposta só pode ser da outra pessoa. Porque naquele contexto de narração, só estou citando 2 personagens. Agora, se eu citasse mais, o aluno perguntou ao professor... Na sala de aula estavam Ana, Maria e o professor. Ana perguntou ao professor, quando será a prova? A prova será amanhã. Se não for o professor responder, eu tenho que dizer quem respondeu. Espera-se que seja o professor. E aí, sendo o professor, não preciso dizer ninguém. Agora, foi a Maria. Respondeu Maria. Aí eu já tenho que especificar que foi Maria. Por quê? A pergunta foi direcionada ao professor. Se eu não marquei ninguém, botei só um travessão na linha de baixo, eu passo a ter aí... Vamos trocar o microfone rapidinho? Vamos. Voltamos, Felipe? Voltamos, estamos com áudio melhor, então vamos lá. E aí, como eu falei, era só eu mudar o turno da fala, ou seja, colocar os travessões, tá? A Josiane mandou uma pergunta que eu vou deixar para responder no próximo tempo. Ela falou assim, o discurso direto só acontece em narrativas? Eu vou responder essa pergunta no próximo tempo, porque a gente vai fazer esse link já já, tá? Agora reparem aqui na mesma linha.
Todos os dias minha mãe me aconselhava. Agora eu vou introduzir o conselho. Então, verbo dicende, 2 pontos. Mesma linha, entre aspas. Não faça nada do que você possa se arrepender depois. A proaluna afirmou. Afirmou o verbo dicende. 2 pontos. Vou introduzir o que ela afirmou. Como eu vou para a linha de baixo, eu uso travessão. Estou estudando bastante com o ProEnem. Bem, no entanto, o discurso direto também vai aparecer sem verbo dicende. E aí, ele vai aparecer sem verbo dicende quando eu estiver em charges, tirinhas, HQs, ou seja, os gêneros textuais de que a gente falou nas últimas aulas, tá bem? Como que isso vai se manifestar? Por meio do balão da fala. É como se o balão da fala indicasse quem fala, né? Como se fosse o verbo dicende. E a ordem, Felipe, é sempre daqui para cá, ou a gente tem que considerar o que está mais alto. Reparem que aqui os dois estão na mesma altura. Se os dois estão na mesma altura, é daqui para cá. Agora, quando eles não estão na mesma altura, digamos que o daqui estivesse acima, esse é que teria que ser lido primeiro, tá? Então, qual foi a sua nota? É ele que está perguntando. Eu tirei A. É ele que está respondendo. É mesmo? Puxa, eu não queria estar no seu lugar. Eu tirei C. Aí é o primeiro personagem. Por que razão você prefere tirar um C a tirar um A? É o outro personagem. A minha vida fica mais fácil se eu mantiver a expectativa das pessoas em um nível baixo. Volta para o primeiro personagem. Então, no caso dos textos híbridos, o discurso direto também acontece. E aí ele não vem nem com verbo dicende, nem com 2 pontos, nem com aspas ou travessão. Ele vai vir dentro de um balão de fala ou de um balão de pensamento. Então fiquem atentos a isso, porque aqui é a reprodução fiel do texto de alguém, ok? Bem, vamos ver uma questão aqui sobre isso, vamos pular o texto. E o enunciado pediu o seguinte, ó. No fragmento, por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformarem em gelo. As aspas são usadas para quê? Letra A. Explicar por meio do discurso direto a preocupação da autora em relação ao derretimento das geleiras. B. Destacar de forma indireta a explicação do especialista indiano sobre o fenômeno do derretimento das geleiras. C. Atenuar, por meio do discurso indireto livre, que o aquecimento das temperaturas provoca a tardia formação de gelo. D. Reproduzir o discurso do outro de forma indireta sobre o que pode ocorrer devido à tardia chegada do inverno ao Himalaia. Ou letra E. Citar o discurso alheio de forma direta, reproduzindo literalmente a fala do especialista em geologia. A gente precisa voltar no texto, e aí está aqui, ó. O aquecimento das temperaturas não se limita apenas a provocar o derretimento das geleiras. Ele encurta os períodos durante os quais estas últimas se formam. Por causa da ocorrência cada vez mais tardia do inverno, os flocos de neve não mais dispõem do tempo necessário para se transformarem em gelo. Explica, olha o verbo dicende, Syed, esse nome bonito aqui, um especialista indiano em geologia. Então, qual a letra vocês marcariam para essa questão? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Aí a Wanda mandou aqui uma pergunta. Professor, na redação, o mais correto é utilizar as aspas quando formos citar a fala de alguém, certo? O travessão seria completamente inadequado para essa situação? Sempre vejo mais em narrativas o uso dele. Wanda, olha só. Você só vai usar as aspas se você realmente estiver reproduzindo
fielmente. E por que você vai usar as aspas? Porque no texto da redação você não vai para a linha de baixo. Volta comigo aqui no quadro rapidinho, ó. O travessão, você tem que vir para a linha de baixo. Então eu não vou começar a escrever, agora eu vou citar a fala de alguém. E aí eu vou ignorar todo o resto da linha do parágrafo e vir para a linha de baixo. Por isso que você não vai usar o travessão ali, tá? Para reproduzir a fala de alguém. Você vai reproduzir e vai usar aspas, porque você vai permanecer na mesma linha, beleza? Bem, eu vi aí que a galera mandou letra E. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Óbvio. Olha só, aqui na letra A diz assim, ó, explicar por meio do discurso direto. Isso aqui tá certo, ó, por meio do discurso direto. Mas ele não explica a preocupação. Ali é a fala. O discurso direto é a própria fala. Por isso que não poderia ser a letra A. Aqui ele fala de forma indireta, não foi, foi direta. Aqui ele fala de usar o discurso indireto livre, não foi. Aqui ele fala que é o discurso do outro, e é o discurso do outro, mas ele diz que foi de forma indireta, e não foi. Então, o discurso alheio é o discurso do outro de forma direta. Perfeito, logo, discurso direto. Reproduzindo literalmente a fala do especialista, ou seja, eu estou usando o que ele falou para que você tire a sua própria conclusão, ok? Portanto, letra E, vocês mandaram super bem. E o discurso indireto? No discurso indireto, eu já me comprometo, eu, aquele que está contando. Eu pego a fala do outro e faço uma adaptação dela ao meu texto. E aí eu já não reproduzo fielmente. Eu dou uma certa modificada. Essa modificação a gente vai ver no próximo tempo, tá? Bom, então a fala do outro não é reproduzida fielmente. Aí eu peguei aqui, ó, esse textinho para vocês verem, ó. Chaves, a quem você se referia quando disse velha briguenta? O Chaves chamou alguém de velha briguenta. E aí ele pegou a frase do Chaves e adaptou ao discurso dele. Aí a Chiquinha responde, ora, a mamãe do Kiko. Não é certo. Eu não disse nada disso da velha burrona. Então, repara, aqui eu tenho um discurso indireto, em que ele pega uma frase do Chaves e faz uma adaptação. E aí, como que isso se manifesta? O verbo dissende, ele também vai estar no discurso indireto. Assim como eu tenho no discurso direto, eu vou ter no discurso indireto. O verbo dissende é o verbo que introduz a fala, ok? Então decora isso. Discurso direto e discurso indireto vão ter verbo dissende. Isso é importante porque o próximo não vai ter. E isso vai ajudar vocês na elucidação, na maneira de vocês distinguirem um do outro, tá? Só que depois desse verbo dissende aqui eu não tenho dois pontos. Eu vou ter um conectivo, que vai ser o que ou o se, porque eu vou transformar isso numa oração subordinada. E aí a fala do outro deixa de ser transmitida por ele e precisa sofrer todas as adaptações necessárias. Essas adaptações a gente vai ver, como eu falei, no próximo tempo. Então, reparem aqui, ó. Joana comentou, verbo dissende, que estudaria todo o conteúdo da aula. Reparem como mudou. Se eu tivesse o discurso direto, viraria Joana comentou, estudarei todo o conteúdo da aula. Reparem, estudarei, primeira pessoa do singular no futuro do presente. Quando eu faço a adaptação, Joana comentou que estudaria, que ela estudaria, terceira pessoa do singular do futuro do pretérito. Então eu mudei a pessoa do discurso e eu mudei também o tempo verbal. Mas mais uma vez, a gente vai falar disso depois. Então vem comigo aqui no quadro rapidinho, ó. Eu poderia transformar isso daqui em discurso indireto. E aí eu poderia, ó, Ana falou, ó, irei. Eu vou passar a ter um conectivo, como eu falei. Então, Ana falou que, troquei os dois pontos pelo conectivo. Agora eu pego a fala da pessoa e tenho que adaptar. Ana falou que iria
a festa. Eu estou transmitindo a mesma coisa. No entanto, aqui é como eu interpretei. Consequentemente, eu passo a me responsabilizar pelo que eu estou dizendo. Aqui eu responsabilizo a própria pessoa, porque eu reproduzo fielmente a fala dela. Então, eu tenho no discurso direto a responsabilização daquele que fala mesmo, da pessoa que tem aquela fala, e não de mim, aquele que reproduz. No discurso indireto, eu que estou contando, me comprometo, me responsabilizo por aquilo que eu estou dizendo, porque aqui é uma adaptação. Ou seja, foi a maneira como eu enxerguei, como eu analisei, ok? Bem, e aí, reparem aqui nesses exemplos, ó, o inspetor chamou o João e perguntou se o menino poderia ajudá-lo a arrumar a sala de aula. Se eu quisesse transformar em discurso direto, eu poderia falar. O inspetor chamou o João e perguntou, : você pode me ajudar a arrumar a sala? Interrogação. No discurso indireto virou ponto. O pode virou poderia. O você virou o menino. Me ajudar virou ajudá-lo, porque é terceira pessoa. Ok? A equipe do ProEnem sempre diz, verbo dicende, aos alunos que... O que diz? Eles são capazes de conquistar o mundo. Se eu quisesse transformar isso em discurso direto, a equipe do ProEnem sempre diz aos alunos, vocês são capazes. Então, ó, eu trocaria eles por vocês, porque eu estaria falando diretamente com vocês. Essas adaptações, elas mudam e isso é muito importante, porque principalmente quem faz redação, que vocês podem usar isso na redação, né? Peguei a fala de alguém, eu não lembro fielmente, eu vou adaptar? É discurso indireto. Eu lembro fielmente, é discurso direto. Se você não fizer a adaptação adequada, você vai ser penalizado. E os vestibulares isolados também cobram esse tipo de mudança de discurso, tá bem? Então reparem aqui, ó. Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto. Em qual delas a gente tem um discurso indireto? Então lembra, eu tenho que ter verbo dicende, tenho que ter a fala de alguém adaptada. Letra A. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. B. Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. C. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Ou E. Era então o dia 1º? Não podia crer nisso. Qual gabarito vocês marcariam para essa questão? Vamos lá, dedinhos nervosos aí no teclado. O que vocês marcariam para ela? Começaram a mandar aqui letra A. Letra A, a galera tá unânime, né? Na outra a galera mandou unanimamente letra E. E aqui a galera também tá por enquanto na letra A. Desse lado aqui tem alguma... Porque essa daí é da outra. Letra A também. A galera tá unânime na letra A. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? Óbvio, né? Primeiro, quando tem a pergunta direta, ela é do discurso direto. Então você já eliminaria a E, já eliminaria a C, já eliminaria a B, né? E aqui, ó, a tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Não tem verbo dicende. Aqui você tem. Perguntou. O que foi perguntado? O que fazer com tanto lixo velho? É a pergunta direta que, ao ser adaptada, virou uma pergunta indireta. Então, é finalizada com ponto. Mandaram super bem. Mais uma questãozinha. Analise a frase a seguir. Aponte a alternativa que indicaria a melhor transformação do discurso indireto acima para o discurso direto. A raiva da jovem era quase incontrolável. E ela disse, verbo dicende. Tudo que vem depois disso daqui tem que virar a frase no discurso direto. Que derrubaria a porta, pois jamais a prenderiam ali.
como é que ficaria? Derrubarei a porta, jamais me prenderão ali. Derrubarei a porta, jamais me prenderão aqui. Derrubaria a porta se me prendessem ali. Derrubaria a porta, jamais me prenderiam ali. Ou derrubarei a porta se me prendessem, se me prenderem aqui. Bem, reparem que eu já dei algum spoiler em relação ao tempo verbal, né? O que eu mostrei para vocês no quadro? O verbo no futuro do pretérito vira verbo no futuro do presente. Então, ó, derrubaria, futuro do pretérito. Tem que virar futuro do presente. Com isso, você já elimina a C e a D. Você tem aqui A, B e E, ok? Então, derrubarei a porta. Prenderiam, precisa ir para o futuro também, do presente. Prenderão, prenderem, elimina E. Você ficou agora entre A e B. Aí, a diferença está nisso daqui. Eu mantenho o ali ou não? Letra A ou letra B? O que vocês marcariam aí para essa? Atualiza desse lado aqui, por favor, Renan. Só, ó, ajudei vocês bastante na eliminação aí, hein? A ou B? A ou B? Não há outra opção, hein? Galera tá mandando letra B, B. Alguém mandou uma letra E ali, mas acho que foi antes da explicação, né? Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? O ali é quando eu me distancio. Então, por exemplo, eu estou falando daqui e o Renan está ali. Aí eu falo assim, Renan, pega aquela caneta ali, ela está distante de mim. Agora, se eu estou lá, eu tenho que falar aqui. Vou pegar essa caneta aqui. E é o caso. É a própria pessoa falando. Então ela estava perto daquela situação. Logo, o ali vira aqui. Beleza? Bem, e o último tipo de discurso, para a gente encerrar este primeiro tempo, é o discurso indireto livre. Nele, o uso é proposital. Os autores fazem uso disso para causar uma certa confusão, mas não é uma confusão que vá ser algo prejudicial. É uma confusão que enriquece a leitura do texto e permite mais de uma leitura, mais de uma interpretação. Ou seja, no discurso indireto, a gente não consegue dividir o que é fala do narrador e o que é fala do personagem ou da pessoa, né? Então, há um entranhamento, há uma mistura. Se você lê pensando que é o narrador, você entende de um jeito. Se você lê achando que é o personagem, você entende de outro jeito. E aí, você pode ler essa narrativa de diversas maneiras ao longo da sua vida. Tá bem? Quais são as características do discurso indireto livre? Um narrador em terceira pessoa. Isso é muito comum. Não significa dizer que só tenha narrador em terceira pessoa. Pode ter também o narrador em primeira pessoa. Mas o mais comum é o narrador ser em terceira pessoa. Por quê? Muitos verbos conjugados na primeira e na terceira têm a mesma estrutura. Tá? Então, por exemplo, ó, eu abriria a porta. Ele abriria a porta. Se eu apago o eu e o ele, o verbo abriria pode ser tanto para a terceira quanto para a primeira pessoas aí do singular, ok? Os verbos de sende, como eu falei com vocês, não aparecem. Então o discurso indireto livre não tem verbo de sende, porque se tivesse, me permitiria facilmente separar o que é fala do narrador, o que é fala do personagem. Não tem. Por não ter, é que eu não consigo fazer essa mudança, tá? O narrador deve mostrar o que se passa na consciência do personagem, porque ele conhece tão bem que as coisas vão acabar fazendo isso aqui, ó, é uma mistura. E aí, pontuação não é aquela pontuação que separa as coisas bonitinhas, né? Não vai 2 pontos, separou a fala, né? A gente vai ter ali algumas interrogações, a gente vai ter ali algumas exclamações, algumas reticências que vão gerar dúvidas realmente sobre o que está sendo dito. Então reparem aqui em alguns exemplos, ó. Ele continuou a caminhar.
mas sua vontade era voltar, pedir para que sua amada o perdoasse, para viverem como era antes. Até aqui a narração. É o narrador falando sobre alguém. O coração batia forte, com medo, mas era uma briguinha tola, sem maiores consequências. Isso daqui é uma avaliação do narrador? É o narrador falando que o coração dele batia forte, ele se questiona, ele batia forte porque ele estava com medo? E aí o próprio narrador avalia a situação do casal e diz que era uma briguinha tola, sem maiores consequências? Ou é o personagem que se questiona? Ele está sentindo o coração bater forte. E ele se questiona, com medo? Ou seja, isso aqui é o meu medo? Ele já está ali numa ansiedade. E na cabeça dele, aquilo foi uma briguinha sem maiores consequências. Mas o narrador mesmo não teceu nenhum comentário. Então há essas duas possibilidades interpretativas. De achar que é o próprio personagem sentindo aquilo e julgando que a briga foi tola, ou o narrador que está de fora que olhou aquilo e julga que ele está com medo, porque ele mesmo pode não estar com medo nenhum, né? E que vendo de fora aquela briguinha foi uma briguinha tola sem maiores consequências, ok? Vamos pular aqui o texto e vamos ver aqui o enunciado agora para essa questão para a gente encerrar esse primeiro tempo, hein? O discurso indireto livre é empregado na seguinte passagem. Vamos ler as opções, vamos ver se dá para eliminarmos tudo. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Um homem vem caminhando por um parque quando de repente se vê com 7 anos de idade. O homem tenta dizer alguma coisa, mas não encontra o que dizer. Apenas abraça a si mesmo longamente. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta. Vocês conseguem eliminar aí as opções que não são. Aqui se houvesse outras opções que também pudessem confundir, você precisaria ler. Mas como fica muito fácil de eliminar as que não são, você chega à opção. Qual gabarito vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá, para a gente encerrar esse primeiro tempo com chave de ouro. Renan, sobe só um pouquinho que tem uma pergunta aqui que eu não consegui terminar de ler. Aí. A Celina mandou, professor, o discurso indireto livre seria semelhante ao narrador-personagem? Não, Celina. O narrador-personagem deixa claro que a todo momento aquela ação foi vivida por ele. Ele é o personagem e ele conta. O discurso indireto livre, o narrador é um, o personagem é outro. No entanto, ele conhece muito bem esse personagem, ao ponto de, em diversos momentos, a fala e o fluxo de consciência desse narrador se misturarem com as do personagem, ok? A galera tá bem dividida aí. Já vi A, já vi D, já vi C e já vi B. Vamos rufar os tambores, Renan, por favor? A letra A, olha aqui. Reconhece a sua própria cara, reconhece o banco e a babá. Eu tô falando de alguém que reconhece. Tem uma vaga lembrança daquela cena. Então é a narração. Um homem vem caminhando por um parque, quando de repente se vê com 7 anos de idade. É o narrador falando. Elimina. O homem tenta dizer alguma coisa, é o narrador dizendo, mas não encontra o que dizer, apenas abraça a si mesmo longamente. O garoto fica olhando para a sua figura que se afasta, é o narrador falando. Reparem que o narrador está contando sobre alguém, então tá tudo claro aqui nessas. A única em que você não tem isso é a letra A. Que coisa é a vida? Que coisa pior ainda é o tempo. No texto, você fica na dúvida se isso é o narrador falando ou se isso é o personagem. Aqui, ó. Ele vem narrando, ó. O homem aproxima-se dele mesmo, ajoelha-se, põe as mãos nos seus ombros e olha nos seus olhos. Seus olhos se enchem de lágrimas. O narrador está contando a história. Sente uma coisa no peito,
O personagem sente uma coisa no peito. Aí olha agora. Que coisa é a vida. Que coisa pior ainda é o tempo. Pode ser o personagem, diante do que ele está sentindo no peito, pensando isso daqui. Pode ser o narrador diante da cena, pensando isso daqui. Então é um discurso indireto livre. Portanto, letra A. Beleza? Bem, a gente vai encerrando o primeiro tempo aqui e eu aguardo vocês no segundo tempo para a gente poder falar aí de como mudar do discurso direto para o indireto. Beleza? Beijo, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.